Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Nós vamos então dar continuidade aos temas da anatomia humana. O próximo sistema, então, que nós vamos estudar é o sistema articular. Lembrando que nós já vimos, o sistema ósseo, todos os seus constituintes, as classificações, né? Então, se tiverem dúvidas ou comentários, deixe no e-mail ou deixe no mural que eu respondo para vocês. Então, a partir dessa aula, nós vamos falar agora do sistema articular, falar das nossas articulações, ou também conhecidas popularmente como juntas, Então, vamos lá? Bom, então, quando nós pensamos em articulações, a primeira coisa, a primeira palavra que nos vem à cabeça, e geralmente, é o movimento. Ou seja, a existência da relação entre a articulação e o movimento. Essa palavra ela é muito forte, e ela é muito presente nas articulações. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que todas as nossas articulações possuem movimento? Ou seja, eu posso colocar como uma característica fundamental das articulações o movimento? Se eu observar essas imagens todas aqui, são as posturas da yoga, para que eu tenha essas posturas, eu preciso de movimento articular. Eu preciso que as minhas articulações no corpo elas se adaptem a essas posturas para que eu consiga mantê-las. Então, quando eu imagino isso, quando eu vejo essas imagens, eu logo penso articulação, logo todas têm movimento. Mas será que isso acontece mesmo? A resposta é não. Ou seja, nem todas as articulações do corpo possuem movimento. Como assim, professor? Quer dizer que eu tenho articulações no corpo que não se movem. E nós vamos ver isso no decorrer das nossas aulas. Algumas articulações elas possuem muito movimento e outras articulações elas possuem menos movimento. Então, essa é uma característica importante para nós lembrarmos. O movimento é uma característica, mas não é uma característica geral para as nossas articulações. Mas então, qual seria essa característica geral para as articulações? Vamos ver isso? Bom, então a característica geral para as nossas articulações é a união entre os ossos, ou seja, todas as articulações do nosso corpo promovem a união entre os ossos. Elas ligam esses ossos, elas juntam os ossos. Por isso que vem o termo de junta. Então, o osso A ele se junta com o osso B e forma uma articulação do joelho, por exemplo. Mas o termo correto é articulação do joelho. Então, o osso fêmur ele se articula com a tíbia e forma a articulação do joelho. Eu não posso falar que a articulação do joelho separa o fêmur da tíbia. A articulação do joelho ela promove a união do fêmur com a tíbia. Então, a união entre os ossos é uma característica geral para as articulações. Todas elas promovem essa união. Ok? Algumas articulações têm movimento. Então, essa é uma outra característica para algumas articulações apenas. Não são todas elas que se movimentam. Então, eu tenho articulações que têm muito movimento, eu tenho articulações que não se movimentam, e eu tenho articulações que se movimentam pouco. É o que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Tudo bem? Uma outra característica para algumas articulações é promover o crescimento dos ossos longos. Se vocês se lembrarem das aulas de ossos, da osteologia, lá na formação dos ossos, na ossificação, existia nos ossos longos, como o fêmur, como a tíbia,
uma cartilagem, chamada de cartilagem epifisial, ou simplesmente cartilagem de crescimento, né? E essa cartilagem promove o crescimento dos ossos no homem até os 21 anos, na mulher por volta de 18 anos, né? E esse processo de calcificação, esse processo de ossificação dessas articulações, nós chamamos de sinostose, tá ok? Bom, outra característica é a manutenção da postura corporal, como eu disse no slide anterior, né? Então, aquelas posturas da yoga, a postura que o nosso esqueleto está adotando aqui, ela só é possível graças à presença das nossas articulações. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham, me mande um e-mail, deixe um comentário que eu respondo para vocês. Agora, nós vamos entrar em um outro tópico das articulações. A gente já falou um pouco da generalidade, né? Vamos falar da classificação das articulações. Eu acho que vocês já conseguem prever qual é a primeira classificação das articulações. A primeira classificação é com relação ao movimento, né? Então, eu classifico as minhas articulações como sendo imóveis, semimóveis e móveis. Então, a articulação que não se movem pouco e movem muito. As articulações imóveis, elas são chamadas de sinartroses, né? De acordo com o movimento, né? Então, as imóveis são as sinartroses. As articulações que são semimóveis, ou seja, possuem um pouco de movimento, nós chamamos de anfiartroses. E as articulações que se movem muito, nós chamamos de diartroses. Ok? Então, essa é a primeira classificação, de acordo com o movimento. A segunda classificação, que nós vamos nos aprofundar mais, é uma classificação estrutural. Ou seja, é a classificação de acordo com o tecido que promove a união entre os ossos, né? Então, essa é a classificação que nós vamos utilizar mais, que a gente vai estudar um pouquinho mais. Com relação a essa classificação, nós vamos começar a vê-la no próximo slide, né? Então, as articulações, elas são classificadas em articulações fibrosas, articulações cartilagíneas e articulações sinoviais. Tranquilo? Vamos lá, então, começar com as articulações fibrosas. Então, como eu disse para vocês, as articulações fibrosas, a maior parte delas são classificadas como sinartroses, ou seja, são articulações que não possuem movimento, são imóveis, né? Nessa classificação de articulações fibrosas, o tecido que promove a união entre os ossos é o tecido conjuntivo fibroso. Tudo bem? Nós encontramos articulações fibrosas, então, nas suturas, nas gonfoses e nas sindesmoses. Tá? Desse grupo todo das articulações fibrosas, as sindesmoses possuem um pouquinho de movimento, então elas são classificadas também como anfiartroses. Suturas, vocês já sabem, são as articulações entre os ossos do crânio, né? Então, entre cada osso do crânio, né, na articulação, por exemplo, aqui do frontal com os parietais, eu tenho aqui uma articulação chamada de sutura coronal. Então, nesse espaço bem pequeno, eu vou ter um tecido conjuntivo fibroso, ok? Então, dá para entender bem claramente isso, que essa sutura não se move. Não tem como eu movimentar uma sutura, né? São articulações imóveis. A próxima articulação que fazem parte das fibrosas são as gonfoses. Já ouviram falar dessas articulações? Gonfoses? Poxa, é um nome tão diferente, né? Mas ela é tão simples de entender. Nessa imagem aqui, né, retornando um pouquinho,
são as suturas, né? Elas iniciam com os fontículos, lembram-se deles? Né? Tem várias funções, quem não se lembra vão lá nas aulas de osteologia, né? Então são articulações entre os ossos do crânio. Então algumas suturas são importantes, né? Que vocês vão ver sempre. Então a articulação entre o frontal e o parietal, os parietais, eu tenho aqui a sutura coronal. É um exemplo de suturas, né? Então, lembrando, a sutura coronal, ela promove a união entre o frontal e os parietais. Eu não posso dizer que a sutura coronal separa o frontal dos parietais. Isso está errado, porque a sutura é uma articulação e toda articulação é um meio de união. Tudo bem? Vamos em frente. Então, aqui eu tenho um exemplo de sutura. A segunda é uma gonfose. Alguém está entendendo qual é essa imagem? Então, aqui eu tenho um dente. Eu tenho um espaço onde o dente fica alojado, que nós chamamos de alvéolo dentário. E essa articulação aqui, essas fibras, elas são fibras de tecido conjuntivo fibroso, chamado ligamento periodontal. E essa é a articulação chamada de gonfose. Então, a articulação do dente com o alvéolo dentário. Tudo bem? Então, a sutura, a articulação entre os ossos do crânio. Então, exemplo, sutura coronal, sutura sagital, sutura lambidóidea. A segunda classificação são as gonfoses. É a articulação do dente com o alvéolo dentário. O que é o alvéolo mesmo? Alvéolo é aquele buraquinho lá onde fica o dente, aquele espaço, aquela cavidade onde o dente se encaixa. Tudo bem? Então, essa é a segunda articulação. A terceira articulação se chama sindesmose. E essa sindesmose, ela possibilita um pouco de movimento, tá? De mobilidade. Por isso, ela tem uma classificação diferente das imóveis. Qual que era mesmo? Voltem lá no slide, lembrem qual que é a classificação, né? E coloquem lá nos comentários. Bom, então a sindesmose, eu encontro ela em dois locais. Entre o rádio e a ulna, eu vou chamar de sindesmose radioulnar, e entre a tíbia e a fíbula, sindesmose tíbio-fibular. Tranquilo? Fácil das articulações fibrosas, né? Vamos em frente. Bom, as articulações cartilagíneas, elas se caracterizam por ser uma cartilagem que promove a união entre os ossos, né? Nós temos no nosso corpo 3 tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, a cartilagem fibrosa e a cartilagem elástica. Desses 3 tipos de cartilagem, apenas a cartilagem elástica, ela não faz parte de nenhuma articulação. Cartilagem elástica nós encontramos na epiglote, nós encontramos na orelha, né? Então, é uma cartilagem que tem fibras elásticas no seu interior, na sua composição. Já as outras duas, a cartilagem hialina e a fibrosa, elas vão fazer parte de articulações. Bom, caracteristicamente, a cartilagem hialina é uma cartilagem mais dura, mais lisa, né? Hialina porque hialos é mais transparente. Vocês vão ter mais informações na histologia sobre isso, tá? Então, é uma cartilagem mais resistente, mais lisa, promove um movimento mais fácil, né? Com menor nível de atrito, tá? Já a cartilagem fibrosa, eu tenho uma mistura, uma associação de cartilagem hialina com tecido conjuntivo fibroso. É uma cartilagem, essa fibrocartilagem, ela é adaptada para amortecer impactos. Tá? Então, ela amortece impactos. Ela é encontrada em locais que sustentam muito peso ou que são relacionados com a absorção de impactos. Tudo bem? Como características importantes, todas as cartilagens, elas são avasculares, ou seja, cartilagem não possui vasos sanguíneos, elas são aneurais,
né? Então, além de não ter vasos sanguíneos, elas não possuem terminações nervosas. Então, elas têm um metabolismo muito baixo e um potencial regenerativo também é muito baixo. Então, se eu tiver uma lesão numa cartilagem, essa cartilagem dificilmente vai regenerar. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro exemplo de articulação cartilagínea são as sincondroses. Sincondrose é uma articulação formada por cartilagem hialina, primeiro, então cartilagem mais dura, mais resistente, e ela é imóvel. Tá? Sincondroses não tem movimentação. Nós encontramos sincondrose nas cartilagens costais, então olha aqui o osso externo, e aqui as costelas, são uma parte delas pelo menos, né? E essa cartilagem que promove a união do externo com as costelas são sincondroses. Tá? Cartilagem costal é um exemplo de sincondrose. A nossa cartilagem epifisial, as lâminas epifisiais, também são sincondroses. Poxa, onde que nós encontramos isso, professor? Nos ossos longos que estão em crescimento. Olha aqui. Então, aqui eu tenho a tíbia, aqui eu tenho a fíbula. E veja que eu tenho um espaço aqui entre elas, né? Esse espaço, na realidade, na radiografia, ele existe porque ali eu tenho uma cartilagem. E essa cartilagem, ela é hialina e é uma sincondrose. Tranquilo? Vamos em frente. O segundo tipo de articulação cartilagínea são as sínfises. Sínfise, ela já é diferente. É uma cartilagem fibrosa, é uma fibrocartilagem, uma cartilagem mais macia, uma cartilagem mais adaptada a amortecer impactos. E aqui eu tenho um detalhe importante. A cartilagem fibrosa, ela, diferentemente da hialina, ela tem um potencial regenerativo melhor. Mas por que isso? Por conta do tecido conjuntivo fibroso. Tá? Então, as cartilagens fibrosas, elas têm um potencial de regeneração melhor. Onde eu encontro, então, sínfises? A sínfise púbica. Então, quando eu olho nessa pelve, então aqui tem um ilho, o osso isquio aqui, e aqui na frente o osso pubis. Entre os ossos pubis eu tenho uma cartilagem, que é a sínfise púbica. Tudo bem? É aquela mesma sínfise que se dilata durante o parto, né, que eu mostrei para vocês na aula de osteologia. Tá? Então, essa é a sínfise púbica. Tudo bem? Uma outra sínfise é a sínfise intercorpo vertebral. Entre, corpo vertebral. Então, entre as vértebras. Então, entre as vértebras eu também tenho uma sínfise. Nós vamos facilitar o nome. Então, a gente vai chamar apenas de disco intervertebral. Ok? Se quiserem colocar sínfise intercorpo vertebral, fiquem à vontade. Mas a gente vai chamar basicamente de disco intervertebral. Então, esse disco intervertebral, ele é uma articulação cartilagínea do tipo sínfise. Então, eu tenho uma cartilagem fibrosa, né? Lembram-se que eu disse para vocês que as cartilagens fibrosas estão encontradas em locais que suportam muito peso ou que estão relacionados com amortecimento de impactos? Então, a coluna vertebral toda ela é formada por discos intervertebrais, por cartilagem fibrosa, né? Nós vamos ver a estrutura desse disco mais para frente. Mas podem anotar aí e guardar isso, que 75% a 80% dessa cartilagem, dessa articulação, é constituída por água. Então, é uma cartilagem que tem muita água. E isso é importante, por quê? Porque ela, durante o dia, vejam aqui, durante o dia, ela perde água. Perdendo água, nós diminuímos de altura, né? Então, se eu for verificar a minha altura, quanto que eu tenho de altura, se eu fizer isso à tarde, eu vou ter lá cerca de 2 a 4 centímetros a menos. Né? Depende muito da sua atividade profissional.
né? Se você fica muito tempo em pé, né? Se você carrega muito peso. Então, no final do dia, nós somos menores, né? Então, é melhor eu verificar a minha altura, medir a minha altura de manhã, que as minhas articulações vão ter mais água, né? E eu vou ser mais alto. Tá? Então, quem tem problema com altura, sempre meçam a sua altura de manhã. Com o envelhecimento, essa perda começa a ser permanente, essa perda de água, né? Então, por volta de 60, 70 anos de idade, nós vamos perder muita altura. Muita altura quanto, professor? Cerca de 5 a 10 centímetros a menos. Quer dizer que quando eu chegar lá com meus 60, 65 anos, eu vou ter cerca de 5 a 10 centímetros a menos do que eu tenho hoje. Isso porque o meu disco intervertebral perde água, minhas articulações como um todo perdem água, e essa água não é reposta. Eu não tenho mais reposição dessa água de forma natural. Então essa perda começa a ser permanente. Beleza? Vamos em frente. Então aqui nós estamos vendo a estrutura desse disco intervertebral. Ele possui uma parte externa, que é um anel fibroso. Então a parte fibrosa é o anel fibroso. E a parte interna é o núcleo pulposo, que é um gel semifluido. Tá? Então essas são as duas estruturas, o anel fibroso e o núcleo pulposo. Percebam que a parte anterior, essa aqui é a parte anterior do anel fibroso. A parte anterior é mais espessa, a parte posterior é mais delgada, é mais fina. Tá? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, que é importante. Então, nessa animação, nós vamos ver a estrutura do disco intervertebral. Vejam lá. Tem o anel com várias camadas, né? Então, esse anel fibroso são várias camadas formando esse anel. E no interior eu tenho um disco, né, que é o núcleo pulposo, que é um gel semifluido, que faz isso mesmo, amortecimento de impactos. Toda vez que eu estou andando, que eu estou na posição em pé, né, que eu me movimento, essa articulação ela vai amortecendo esses impactos, ela vai absorvendo esses impactos. Né? Ao longo do dia, esses impactos, né, vão fazendo a perda, a água vai saindo. Né? Bom, isso naturalmente essa água vai retornar a essas articulações. Né? No final, durante a noite, não tem mais a força da gravidade, então a água é reposta. Agora, em outras situações, eu posso ter um problema, né, nessa articulação. Poxa, mas qual o problema? Vamos ver nessa animação aqui, então, qual que é esse problema. Mostrando novamente a estrutura do disco, com o anel fibroso, o núcleo pulposo, né? E aí, olha que interessante isso, né? Então, são várias camadas do anel fibroso, a parte anterior ela é mais protegida, porque é mais espessa, é mais densa do que a parte posterior. E olha aqui, né? Eu posso ter um excesso de pressão e promove a ruptura desse anel fibroso. Quando esse anel se rompe, o núcleo extravasa. É o que a gente chama de hérnia de disco. Então, isso aqui é a hérnia de disco. A ruptura do anel fibroso com o extravasamento do núcleo pulposo, o que compromete, que começa a comprimir os nossos nervos. Essa compressão de nervo provoca dor no local, e essa dor pode irradiar para o membro inferior todo por conta do nosso nervo ciático, aqui o nervo esquiático. Né? Então, esse é o mecanismo, né, que ocorre na hérnia de disco. Geralmente por posturas inadequadas, ocorre por pegar peso de forma errônea, né? Então tem que tomar cuidado com a coluna para que isso não aconteça. Tranquilo? Então nós terminamos essa primeira parte da aula de sistema articular. Espero que vocês aproveitem, que vocês gostem dessa aula. Logo em seguida eu já vou colocar para vocês as articulações sinoviais. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, podem deixar, eu mando um e-mail que eu respondo para vocês. Boa aula e bons estudos.